Quem sou eu? É o título consagrado a um conjunto de perguntas e respostas relacionadas com a autoinvestigação. As questões foram colocadas a Bhagavan Sri Ramana Maharshi por volta de 1902. Para facilitar a leitura, introduzi as perguntas nas respostas, tornando o texto mais fluido. Todos os seres vivos desejam ser felizes, sempre, sem qualquer sofrimento. Em todos se observa um amor supremo por si próprio, e só a felicidade é causa do amor. Por isso, para obter essa felicidade, que é a nossa própria natureza e que é experienciada no estado de sono profundo, na ausência da mente, devemos conhecer-nos a nós próprios. Para alcançar tal ponto, o caminho da sabedoria, a investigação na forma de quem sou eu, é o meio principal. Quem sou eu? O corpo físico, eu não sou. Os 5 órgãos dos sentidos, a audição, tato, visão, paladar e olfato, eu não sou. Os órgãos da fala, da locomoção, do agarrar, da excreção e procriação, eu não sou. Os 5 sopros vitais, eu não sou. Mesmo a mente que pensa, eu não sou. Também a ignorância, a qual detém só as impressões residuais dos objetos e na qual não há objetos nem funcionalidades, eu não sou. Se não sou nada disso, então quem sou eu? Depois de negar tudo o que foi acima mencionado como não isto, não aquilo, a consciência que permanece só e por si mesma, essa eu sou. A realização do eu só será conseguida quando o mundo que é o que é visto for removido. Então haverá realização do self, que é quem vê. O que é chamado de mente é um poder maravilhoso que reside no self. É ela a causa do aparecimento de todos os pensamentos. Além dos pensamentos, não há nada a que se possa chamar mente. Por isso, o pensamento é a natureza da mente. Além dos pensamentos, não há uma entidade independente chamada mundo. No sono profundo, não há pensamentos e não há mundo. Nos estados de acordado e de sonho, existem pensamentos e também existe o mundo. Tal como a aranha tece o fio da sua teia de dentro de si própria e de novo o recolhe para si, da mesma forma, a mente projeta o mundo a partir de si e de novo o absorve em si. A mente só existe na dependência de algo concreto. Ela não consegue ficar sozinha. É a mente que é chamada de corpo sutil ou alma. Aquilo que surge neste corpo como eu é a mente. Se procurar onde é que no corpo surge primeiro o pensamento eu, irá descobrir que ele surge no coração. Esse é o lugar de origem da mente. Mesmo quando a pessoa pensa constantemente eu, será guiada para este lugar. De todos os pensamentos que surgem na mente, o pensamento eu é o primeiro. Só depois do aparecimento deste é que surgem os outros pensamentos. É depois do aparecimento do primeiro pronome pessoal que o segundo e o terceiro pronomes pessoais aparecem. A mente se torna calma pela investigação. Quem sou eu? O pensamento quem sou eu irá destruir todos os outros pensamentos. É como a vara usada para mexer a pira funerária a arder. No fim, ela própria será destruída. Depois, a autorrealização surgirá. Para se manter constantemente focado no pensamento quem sou eu, não se deve ir atrás dos outros pensamentos que surgem, mas interpor a questão: a quem é que eles surgem? Não importa quantos pensamentos surjam, à medida que um novo pensamento surge,
deve inquirir-se com diligência: a quem surgiu esse pensamento? A resposta que irá emergir será: a mim. E em seguida, se perguntar: quem sou eu? A mente voltará para sua fonte, e o pensamento que surgiu se tornará inativo. Com uma prática assim repetida, a mente irá desenvolver a capacidade de ficar na sua fonte. Quando a mente, que é sutil, vai para o exterior através do cérebro e dos órgãos dos sentidos, os nomes e as formas físicas surgem. Quando fica no coração, os nomes e as formas desaparecem. Não deixar a mente ir para o exterior, mas retê-la no coração, é o que se chama interiorização. Deixar a mente para fora do coração é conhecido como exteriorização. Assim, quando a mente fica no coração, o eu, que é a fonte de todos os pensamentos, desaparecerá, e o self, que sempre existiu, brilhará. O que quer que seja feito, deverá ser feito sem o eu egoísta. Além da investigação, não há outros meios adequados para acalmar a mente. Se através de outros meios se procurar controlar a mente, esta poderá parecer controlada, mas de novo ficará agitada. Através do controle da respiração, a mente irá acalmar, mas ela só ficará calma enquanto a respiração estiver controlada. Quando a respiração começar de novo a se movimentar, também a mente irá se movimentar e devagar, impelida pelos pensamentos. Mente e respiração, ambas têm a mesma fonte. De fato, o pensamento é a natureza da mente. O pensamento eu é o primeiro pensamento da mente, e isso é egoísmo. É daí de onde surge o ego, que a respiração também surge. Por isso, quando a mente se acalma, a respiração fica controlada, e quando a respiração está controlada, a mente torna-se calma. A respiração é a forma grosseira da mente. Até a altura da morte, a mente mantém a respiração no corpo, e quando o corpo morre, a mente leva a respiração com ela. Por isso, o exercício de controle da respiração é só uma ajuda para ter a mente calma. Tal como a prática do controle da respiração, meditação sobre as formas de Deus, repetição dos mantras, restrições na comida e outros são apenas ajudas para manter a mente calma. Através da meditação sobre as formas de Deus e através da repetição de mantras, a mente torna-se concentrada, mas irá devagar, tal como quando se dá a um elefante uma corrente para ele agarrar com a tromba. Ele irá continuar a agarrar a corrente e nada mais. Assim também, quando a mente está ocupada com um nome ou forma, só irá agarrar isso. Quando a mente expande na forma de pensamentos, sem conta, cada pensamento torna-se menos forte, mas quando os pensamentos se dissipam, a mente torna-se concentrada e forte. Para esse tipo de mente, a autoinvestigação torna-se fácil. Se os pensamentos parecem sem fim como as ondas do oceano, todos eles serão destruídos à medida que a meditação sobre o self se tornar mais elevada. Deve-se permanecer continuamente em meditação sobre o self. Mesmo que seja um grande pecador, não se deve preocupar e lamentar: "Oh, eu sou um pecador, como é que eu posso ser salvo?" Deve-se renunciar completamente ao pensamento "eu sou um pecador" e concentrar-se intensamente na meditação sobre o self. Então certamente terá sucesso. Não existe duas mentes, uma boa e uma má. A mente é uma só. São os pensamentos que são de dois tipos: auspiciosos e não auspiciosos.
Quando a mente está sob a influência das impressões auspiciosas, chama-se boa. E quando está sob a influência das impressões não auspiciosas, é vista como má. Não se deve permitir que a mente vagueie para objetos mundanos, nem para o que diz respeito a outras pessoas. Por pior que as outras pessoas sejam, não se deve ter ódio em relação a elas. Desejo e ódio devem ser evitados. Tudo o que se dá aos outros, dá-se a si próprio. Quando o self surge, tudo surge. Quando o self desvanece, tudo desvanece. Na medida em que nos comportamos com humildade, resultará o bem na mesma medida. Ao tornar a mente calma, torna-se possível viver em qualquer lugar. Enquanto permanecerem as impressões dos objetos na mente, até lá a investigação "Quem sou eu?" será necessária. À medida que os pensamentos surgem, devem ser de imediato eliminados na sua origem através da investigação. Quanto à natureza do self, o que existe é só o self. O mundo, a alma individual e Deus são aparências dentro do self, tal como o prateado da madrepérola. Esses três aparecem e desaparecem ao mesmo tempo. O self é aquele onde o pensamento eu está completamente ausente. A isso chama-se silêncio. O self em si é o mundo. O self em si é eu. O self em si é Deus. Tudo é Siva, o self. Aquele que se entrega ao self, que é Deus, é o mais excelente devoto. Entregar-se a Deus significa permanecer constantemente no self, sem dar lugar ao surgimento de outros pensamentos que não seja do self. Qualquer fardo que seja tirado sobre Deus, ele o aguentará. Como o poder supremo de Deus faz mover todas as coisas, por que deveríamos nós, sem nos submetermos a ele constantemente, nos preocuparmos com pensamentos como o que tem de ser feito, e o que não deve ser feito, e como não fazer? Nós sabemos que o trem carrega todas as cargas, por isso, depois de entrarmos nele, por que temos de carregar nossa pequena bagagem na cabeça, para nosso desconforto, em vez de a pormos no chão do trem e ficarmos à vontade? Desapego é destruir os pensamentos, conforme forem surgindo, destruí-los completamente, sem deixar qualquer resíduo. Isso é desapego. Tal como um mergulhador de pérolas ata uma pedra à cintura, mergulha até o fundo do oceano e de lá apanha as pérolas. Assim, cada um de nós deve ser dotado com desapego, mergulhar dentro de si e obter a pérola interior. Acordar é longo e sonhar é curto. Para além disso, não há nenhuma diferença. Tal como os acontecimentos no estado acordado parecem reais, assim também os acontecimentos durante o sono. No sonho, a mente assume outro corpo. Nos dois estados de acordado ou sonhando, pensamentos, nomes e formas ocorrem simultaneamente. Se é útil ler livros para aqueles que procuram a libertação, digo que todos os textos dizem que para conseguir a libertação, a mente deve render-se ao silêncio. Por isso, o ensinamento final é que a mente deve ficar calma. Uma vez isso compreendido, não há necessidade para leituras sem fim. Para acalmar a mente, só tem de investigar dentro de si o que é o self. Como é que essa procura pode ser feita através dos livros? Deve conhecer-se o self com a própria visão de sabedoria. É fútil procurar por ele nos livros. Chegará uma altura em que se terá de esquecer tudo o que se aprendeu. A felicidade é a própria natureza do self. Felicidade e o self não são diferentes.
Não há felicidade alguma em qualquer objeto do mundo. Nós imaginamos, através da nossa ignorância, que atingiremos a felicidade através dos objetos. Quando a mente vai para o exterior, ela experimenta a miséria. Na verdade, quando os seus desejos são satisfeitos, a mente volta ao seu lugar e desfruta a felicidade que é o self, tal como no estado de sono, samadhi e desmaio, como quando os objetos desejados são conseguidos ou os objetos não desejados são removidos, a mente volta para o interior e desfruta da pura felicidade do self. Assim, a mente movimenta sem descanso, alternadamente, indo para fora do self e regressando. Debaixo da árvore, a sombra é agradável. Fora da sombra, o calor é abrasador. Uma pessoa que tem estado debaixo do sol sente frescura quando chega à sombra. Alguém que continua a ir da sombra para o sol e depois volta para a sombra é tolo. Um homem sábio permanece na sombra. Da mesma forma, a mente de quem sabe a verdade não deixa Brahma. A mente do ignorante, pelo contrário, dá voltas no mundo, sentindo-se miserável, e por pouco tempo volta ao Brahman para experienciar a felicidade. De fato, o que é chamado mundo é só pensamento. Quando o mundo desaparece, quando não há pensamento, a mente experiencia a felicidade. E quando o mundo aparece, ela passa pela miséria. Permanecer calmo é o que se chama de sabedoria. Ficar calmo é levar a mente ao self. Telepatia, conhecer o passado, presente ou futuro, acontecimentos e clarividência não constituem visão de sabedoria. A relação do estado sem desejo e sabedoria é que o estado sem desejo é sabedoria. Os dois não são diferentes, eles são o mesmo. Estar sem desejo é evitar voltar a mente para qualquer objeto. Sabedoria significa a ausência de objetos. Em outras palavras, não procurar outro para além do self é desapego ou estado sem desejo. A libertação é investigar sobre a natureza do próprio ser que está preso e realizar a sua verdadeira natureza.